condição também de falar para ele que não concorda com aquilo ali. Então vejam, a maneira de atender é uma maneira mais vamos dizer assim, mais amena possível e mais coerente possível. Tá? No livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, é interessante. Nos casos da área do comportamento sexual, Sexo e Destino, de André Luiz, é uma obra que é importantíssima a ler. São quadros seríssimos na área do comportamento sexual, que tem quadros, tem problemas, tem dificuldade de relacionamento. Inclusive o próprio mentor espiritual vai orientando cada caso daquele ali, que dá para a gente ter uma visão, um entendimento, para na hora que alguém sentar na nossa frente e falar de um problema desse, eu tenho material para poder orientar. Percebe? Então nós temos um conteúdo muito bom na Casa Espírita. Nossa diretriz no atendimento fraterno é de sempre recepcionar a pessoa com o maior carinho, tentando tirá-la do estado de tristeza, de desânimo, de mágoa, de todos os estados negativos que possa apresentar. Assim, procuramos transmitir perspectivas novas, de cunho espiritual, levantar o ânimo, não temos que baixar o ânimo de ninguém, é levantar o ânimo das pessoas, infundir esperança, despertá-la para uma nova realidade, para o seu potencial criativo, enfatizando o amparo espiritual que recebe e a presença de Jesus em sua vida e de espíritos protetores. Então você começa a dar informações seguras, confiáveis, para que a pessoa comece então a ter segurança. E ela começa a se modificar. Abordagem, paralelamente, quando esclarecendo as suas dúvidas, quando os problemas que enfrenta, conforme o que ensina o Espiritismo. Então eu tenho que conhecer o Espiritismo, sempre com ênfase para a sua possibilidade de melhora, de outras oportunidades, conforme o caso. Mencionamos a necessidade do auto-perdoar-se, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar, principalmente algo que ela fez e se condena, né? De não cobrar a si mesmo a perfeição, de reconhecer a possibilidade de errar e corrigir-se a partir daquele momento que conscientiza o que tudo isso é realizado gradualmente. E aí nós temos um detalhe. Isso acontece comigo também. Essa situação pessoal, eu, quanto atendente, também estou na mesma situação. Então eu me coloco igual o outro. Logicamente, se alguém vai narrar um drama que é semelhante ao meu, eu não vou ficar abraçado, meu filho, comigo acontece a mesma coisa, e fico os dois chorando. Não é isso. Mas eu reconheço que na hora que eu estou orientando o outro, quem o ouvido está mais próximo da minha boca é o meu. Então estou falando para mim também. E quando eu começo a vivenciar, muitas vezes, aquilo que eu oriento, eu começo então a vibrar, não só falo, eu vibro também. E ao vibrar, a outra pessoa se sente envolvida com aquela realidade, porque eu já estou começando a trabalhar esses valores morais também. Tá? Importante falar da misericórdia divina para os que estão desesperados. Isso é importante. Então, a respeito da influência espiritual, é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Agora, para um bom diálogo fraterno, é necessário, então, empatia, disposição, sigilo, princípios e valores, amadurecimento espiritual e saber ouvir. Tá? Então, a gente que se propõe essa tarefa tem que ter mais ou menos algumas características. Empatia é aquela atitude, né? Estado psicológico de se colocar em sentimento no lugar do outro. Veja, não é sofrer e chorar igual ao outro. É se colocar emocionalmente na análise a partir de como o outro está analisando a problemática que ele está vivenciando. Tá? Então, ou seja, sentir o que o outro está sentindo, suas necessidades, suas carências, sem julgá-lo. Então não julga e também não fica lá sofrendo, a ponto de, daqui a pouco você também está precisando de atendimento fraterno. Tá? Chorar junto. Disposição, espírito, confiança e simpatia. Não ficar olhando o relógio, batendo no cabelo, né? E a pessoa não para de falar, então está lá nervoso, sacudindo o pé. Calma, tranquilo. Mesmo que você tenha um horário apertado, você, por exemplo, lá no nosso caso, nós temos escala. Tem pessoa que quer escalar para ficar 1 hora lá. Eu posso ficar 1 hora. Então, o que a gente orienta? Quando for estar uns 10, 15 minutos antes, não atende ninguém. Porque se você começar a atender e daqui a pouco tem que sair, tu vai sair despavorido. Então, não atende. Ou então, se eu pedir
dispõe a fazer essa tarefa, não tem que ter essa pressa, para poder não passar isso para a pessoa, né? Sigilo, guardar segredo do que houve, que daqui a pouco a pessoa narra o caso e ali o centro espírita todo está sabendo. Já essa situação do sigilo, ela também não é uma condição funcional, até mesmo pela maneira com que a espiritualidade nos observa em relação ao trabalho praticado para com o nosso semelhante. Então, assim, quando a gente vai buscando uma evolução de acordo com o encontro com a espiritualidade, conforme a gente vai passando por esse mecanismo, vai se recebendo cada vez uma proposta com muito mais responsabilidade em relação ao sigilo que se tem pelaquilo que se recebe. Então, o cuidado que a gente tem com aquela dificuldade que se tem da pessoa, conforme a gente sabe trabalhar com consciência em relação a essa dificuldade, eu acredito, na minha compreensão, que cada vez mais a espiritualidade vai nos dando responsabilidades cada vez maiores. Então também já funciona de uma parte para a pessoa que está sendo atendida, né? E também para a nossa própria propriedade. Isso. Funciona assim, ó, além desse aspecto, funciona assim. Às vezes as pessoas narram problemáticas pessoais, e essa problemática pessoal deve ficar no atendimento fraterno com aquela pessoa. Porque se nós falarmos que fulano teve isso, teve aquilo, vai criar outras situações. Daqui a pouco, um ambiente, as pessoas descobrem, né, que aconteceu, ela perde a confiança no grupo, perde a confiança nas pessoas. Então, o sigilo, esperar a confiança, né, considerar a questão do sofredor sob o ponto de vista dele, porque se ele abrir o coração para falar, é ele que tem que ser visto ali como a pessoa que precisa ser atendida. Então, tentar manter de tudo quanto é forma, a não ser que você precise passar isso para um outro companheiro para poder ajudá-lo. E mesmo assim você pergunta: olha, no teu caso, eu não tenho condição de auxiliar, mas eu vou conversar com o presidente da casa para que a gente, em um outro momento, você retorne aqui para a gente poder conversar. Você me permite que faça isso? Aí é diferente. Então isso é importante a gente entender isso bem claro, porque as pessoas precisam sentir confiança na casa espírita. Por que muitas vezes o trabalhador da casa espírita não faz atendimento na própria casa? Porque se ele narrar lá uma dificuldade que ele tem na família, que ele tem pessoal, pode ser que isso daqui a pouco o pessoal diga que ele não possa ficar na tarefa A, Y ou S, porque ele narrou a dificuldade. Então ele tem que confiar. E às vezes a gente até descobre que muitas vezes a pessoa vai em outra casa, né, fazer atendimento fraterno, só para os companheiros não saberem. Então é um cuidado. Isso é sério, porque é algo que a gente tem que cuidar para evitar. Tem que só, antes de passar para outro ponto, eu vejo no sigilo, né, quando a gente lê alguma coisa sobre atendimento fraterno, ou assiste algum curso, na verdade esse é um das bases do atendimento fraterno, né? Isso eu acho que é inarredável, é uma das coisas que mais me preocupa, justamente por isso que falo por último. É o que leva a gente a questionar por que um tarefeiro, um frequentador da casa não faz o atendimento fraterno, porque ele não se sente seguro. E às vezes isso ocorre não por uma questão de fofoca do atendimento fraterno, até por boa vontade ele diz: olha, atendi uma pessoa e ela está com um problema obsessivo, né, terrível. E fala isso até para outros tarefeiros na boa intenção de compartilhar para que as pessoas ajudem. Mas isso acaba gerando uma quebra de confiança, né? Então isso é uma coisa muito importante. Com quem que efetivamente se pode partilhar aquele tipo de informação? Isso tem que ser, a gente não gosta da palavra sagrado, mas tem que ser sagrado, não é? Ela tem que ser algo assim levado muito a sério, porque o que eu tenho visto é que realmente a questão do atendimento, onde ele mais peca, onde ele menos se desenvolve nas casas espíritas, é justamente isso, sigilo. E é assim, ó, geralmente quando a gente tem esse comportamento, né, essa atitude, né, de sigilo, o que a gente faz? A gente está protegendo aquela informação. Vamos supor que nós tenhamos um grupo e precisa fazer uma avaliação do trabalho executado. Então, no grupo que é de atendente fraterno, que precisa fazer uma avaliação, se narra, mas não precisa se dizer todas as tintas da problemática. Olha, fiz um atendimento assim, com característica assim, e nós orientamos desse jeito. O que o grupo acha? É uma avaliação. Não entra em detalhes. Então, ainda mais assim, vamos supor que alguém
alguém vem narrar e narra para você que diz assim, eu fui na casa espírita tal, e lá me disseram que era isso e isso. E aí você quer saber o nome da casa espírita, quem foi que atendeu? E aí depois você, aquela casa espírita lá, eles estão fazendo atendimento assim. Pronto. Já começou a fazer parte daquele outro grupinho, né? Que vai criar problemas espirituais na própria casa. Então, quanto menos a gente saber, mas é o fulano, não quero nem saber o que está falando disso. Ou então, por exemplo, alguém vem narrar a dificuldade de uma briga lá com a esposa ou com a esposa, mas ela me xingou, não quero nem saber o que ela te xingou. Não precisa saber. Precisa saber as palavras que ela xingou. Xingado já imagina o que é. Não, xingou de quem mesmo? E anota os nomes. Então, esse sigilo, gente, é sigilo moral, é sigilo emocional, é sigilo de não falar, é questão de você saber se preservar e, ao mesmo tempo, qual é a proposta? Você está dando ouvido para ouvir. Ouviu, e aí você vai ajudar para orientar. Orientou, morreu o assunto, acabou. A pessoa voltou de novo, não a olhe como aquele lá, ainda mais na casa espírita, né? Se eu for obsessor, vai ser obsessor do resto da vida. Se for obsidiado, né? Se for obsidiado, lá vem obsidiado de novo. Mas já foi há 10 anos atrás, já está bom, mas continua sendo obsidiado. Então não vamos rotular as pessoas e nem tampouco criar essa disque, vamos dizer assim. Inclusive no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Diz mais ou menos assim nesse capítulo: se desejas comentar alguma coisa sobre o seu irmão, que seja para prestar um serviço. Então o Evangelho é a nossa base. E ainda diz lá mais: se não for para prestar um serviço, não fale nada. Mas mesmo se for para prestar um serviço, atenue o máximo que puder. E entre você e eles. E entre você e ele. Então o Evangelho é bem claro como a gente deve agir. Então se eu acho diferente, eu tenho contrário aos princípios que eu abracei. Percebe? Então é uma análise diferente. Princípios e valores. Então está lá. Evitar julgar, considerar precipitadamente. Você ouviu ali, ou a pessoa chegou com um comportamento, atitude corporal diferente, você já começa a julgar antes de saber da pessoa, né? Então nada disso. Se o próximo caiu em falta, não é preciso agravar as faltas dele, né? Amadurecimento, conversar edificando. Então a nossa conversa tem que ser uma conversa edificante. Sidney, mas eu não tenho essa fala, eu não possuo essa maneira de abordagem. Então eu sugiro pegar as obras de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida. Essas obras de Emmanuel, ela tem várias mensagens. Essas mensagens de Emmanuel, todas elas têm uma orientação moral, emocional, sempre tem. Se você costumeiramente fazer leitura dela, você começa a ter essa linguagem contigo. Você começa a desenvolver essa linguagem. Uma linguagem onde você analisa o fato e ao mesmo tempo você dá a solução e apresenta um caminho seguro. Não, as obras de Joana de Ângeles, principalmente as séries psicológicas de Joana de Ângeles, também tem esse cunho. Embora ela ter alguns termos mais rebuscados, seria necessário um grupo, talvez fazer um estudo mais profundo, análise e fazer, né, uma decodificação dos termos. Mas as obras do Emmanuel não, é mais simples. E um outro conteúdo, Evangelho segundo o Espiritismo, tem todos os assuntos que nós possamos imaginar. Nós temos uma outra tarefa, uma outra atividade que nós fazemos no atendimento fraterno, que é somente baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, analisando capítulo por capítulo, onde nós temos a abordagem, ou melhor, o conteúdo que está naquele capítulo, que nós podemos pode nos auxiliar a aplicar no atendimento fraterno. Então é importante meditar no Evangelho, fazer leitura do Evangelho, fazer leitura dessas obras que tem uma leitura edificante, que ajuda. O livro da Esperança, que é do Emmanuel, que é do Chico, que é também do Emmanuel, é baseado no livro Céu e o Inferno. Os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, é baseado em texto da Bíblia. O livro dos Espíritos, não. O Caminho, Verdade e Vida também é baseado em obras, vamos dizer assim, da Bíblia, tirado o texto da Bíblia, né? Livro da Esperança,
Justiça divina é baseada no céu e inferno. São obras que quando você pega para ler, você vê que tem a ver com o conteúdo que está lá no céu e inferno. E aí você vai ampliando esse conhecimento que você possui. E nada melhor hoje do que as análises de Emmanuel feitas pelo Haroldo Dutra, que está na internet, né? Bota lá no YouTube e fica assistindo. Aí você vai ter uma linguagem mais doutrinária, mais evangélica, para saber também falar com as pessoas. Tá? Saber ouvir, veja, eu tenho um ouvido maior, né? Não, já tem dois para a gente saber ouvir. Porque saber ouvir é uma arte. Você saber ouvir, sem interferir e depois falar, né, devidamente. Tá? Ouvir é renunciar, o ato de ouvir exige que ouve e associar-se a quem fala, né? Então é uma atitude grandiosa. Perfil do atendimento fraterno, então, a eficácia dele, nós já vimos algumas coisas. E, só para que a gente possa avançar, depois a gente ir para o lanche, dois elementos são fundamentais para o perfil de quem trabalha no atendimento fraterno: os humanos básicos e o alma e a natureza doutrinária. Então vamos ver, humanos básicos. Quais são os humanos básicos? Saber ajudar-se. Equação da vida bem delineada. Então eu tenho que ter coisas resolvidas comigo. Porque se eu vou me apresentar para ser um atendente fraterno e tem coisas que eu não resolvi comigo ainda, vai ter dificuldade. Porque aí eu vou me embolar emocionalmente com uma problemática, né? Interesse fraternal por outra pessoa, gostar de gente. Não, eu estou aqui fazendo atendimento fraternal porque faltou gente e me botaram para atender. Eu não queria nem estar ali para atender, ainda ficar ouvindo o problema dos outros. Então não vai para um trabalho desse. É preferível juntar as pessoas e fazer uma prece todo mundo junto, em vez de você fazer o atendimento fraterno contrariado. Né? Bom repertório de conhecimento, informativo e vivencial, ou seja, não pode ser um adolescente fazendo atendimento fraterno, não pode ser jovem fazendo atendimento fraterno, porque não tem experiência de vida ainda, tá? Tem que ser alguém que já tem uma certa experiência de vida e uma vivência informativa. Hábito de oração, manter sintonia com bons espíritos. Então, tu tem hábito de oração? Eu faço atendimento fraterno, mas eu oro lá uma vez por semana, então começa a orar mais. Você entrar em boas sintonias com os bons espíritos. Porque na hora que tu precisa, tu está sendo intuído, né, ali naquele instante. Hábito de estudo, é um outro hábito que a gente tem que desenvolver, esse hábito nós não temos. Ser pessoa moralizada, então viver conscientemente, mas com em função da essência do espírito. Então, cada vez mais tentar se melhorar, cada dia, cada instante, né? A equanimidade, moderação, serenidade, imparcialidade, ser equânime na atitude, no comportamento. Ponderação, sempre reflexionar, né? Não é aquela pessoa que veio na cabeça, ela fala de qualquer maneira. Então, para antes, reflexiona, toma uma atitude mais adequada. E equilíbrio, perseverança, tranquilidade. E as doutrinárias, integração das atividades do centro espírita, familiaridade com o Evangelho de Jesus, conhecimento da doutrina espírita e competências para a paz. Então, só para ajudar os companheiros antes do lanche, né? Qual seria a competência doutrinária para poder fazer o trabalho do atendimento fraterno? Então, em primeiro lugar, conhecer as obras da codificação. Livro dos Espíritos, livro dos Médicos, estudar, né? A Gênesis. Aí nós temos outras obras de Allan Kardec, que servem para o estudo, para ampliar. O livro dos Espíritos, então, é dividido em 4 partes. A primeira parte das causas primárias, que vai ser desenvolvida e ampliada na Gênesis. A sua segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que é ampliada no livro dos Médicos. A terceira parte, as leis morais, que é ampliada no Evangelho do Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, que é ampliada no céu e inferno. Aqui eu tenho o conteúdo correto do Espiritismo, o conteúdo certo daquilo que eu posso orientar as pessoas. Por acaso, se essa questão que eu vou responder, ou devo responder, para mim mesmo aprender, para depois eu orientar as pessoas, eu devo estudar o livro dos Espíritos. E quais as questões que vocês acham que deve ser? Da 1 a 1019. Todas as questões para você poder ter essa resposta. Se você quer essa resposta
resposta é o que sinto, e as pessoas veem, estou sentindo a presença do Espírito, da minha mãe, do meu avô, meu filho está vendo aquele Espírito em casa, uma série de situações, o que sinto, você vai ter aonde? Lá, no livro dos Médios, e a questão do livro dos Espíritos 330 a 613. Se você quer responder essa pergunta, porque sofro, então está aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão 614 e 919 do livro dos Espíritos. E se a resposta é para onde vou, está lá, ó, o livro dos Espíritos, questão 920 a 1019, e o livro do Céu e Inferno. E por último, de onde vim? De onde vimos? Né? De onde eu vim? Livro dos Espíritos, questão 1 a 329 e a Gênesis. Isso aqui não dá para ler ou estudar, né? Numa encarnação dá. Para tu ter uma ideia. Uma encarnação de 90 anos, 100 anos. Né? Bom, mas aí você tem os clássicos. Leon Denis, Depois da Morte, No Invisível. Né? São as obras do Leon Denis, são os clássicos. Ó, o Problema do Ser, Destino do Amor. Pegar para ler. Eu digo para as pessoas o seguinte, ó, o livro Depois da Morte, se tiver morrendo e ler, tu volta no corpo. Porque o livro é bom. Faz você reflexionar sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo. Né? E Leon Denis foi contemporâneo a Allan Kardec. Então não é obra psicografada, ele escreveu a partir dos estudos feitos do conteúdo espírita. Tá? O porquê da vida. Aí nós temos ainda as obras de Gabriel Delane, cujos pais foram médicos de Allan Kardec. Gabriel Delane, com 8 anos de idade, já assistia às reuniões em sua casa com o professor Allan Kardec. As obras, né, de Gabriel Delane. Quero entender sobre os fenômenos, sobre a reencarnação. Leia as obras de Gabriel Delane. Posso ler também de Camilo Flammarion, que foi que fez discurso no momento do enterro de Allan Kardec, o primeiro discurso feito, foi Camilo Flammarion, que escreveu várias obras também, tá? Que mostram a visão. Aí nós temos Ernesto Bozano, A Crise da Morte, que são conteúdos doutrinários que você, ao adquirir, você tem uma segurança doutrinária para responder a respeito de vários assuntos. E não temos Bozano, temos várias obras aí, Gustavo Gelei, Animismo, Alexandre Lisakov sobre animismo, espiritismo, caso de desmaterialização, William Crookes, as obras de William Crookes, as obras do nosso querido Chico Xavier, na área da ciência e da religião, as obras de André Luiz. Essa coleção de André Luiz é sobre o mundo espiritual, a situação da alma no plano espiritual, as consequências. Quando eu tenho essa leitura, esse conhecimento, me facilita na narrativa ou na orientação de casos, ou até mesmo de análise de problemáticas das pessoas. Essas obras, por exemplo, no mundo maior, aqui, Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre diversos desencarnes, o Mensageiro, que fala de médios que faliram nas suas missões e se encontram em estados difíceis no plano espiritual, né? Ação e reação, nós vamos analisar o caso depois do lanche, as enfermidades no livro Ação e Reação. Aí nós temos aqui nos domínios da mediunidade, Entre a Terra e o Céu, são vários dramas de famílias, principalmente ligados à guerra do Paraguai, de indivíduos que se comprometeram uns com os outros. Tá? A vida continua, que até hoje é um filme, Sexo, Destino, e o filme Nosso Lar, que também tem um material excelente. As outras obras de Emmanuel, a coleção aqui, ó, dos romances de Emmanuel. Esses romances aqui são fatos verdadeiros, não são contos de Agatha Christie ou Celestial. Tá? São contos verdadeiros da vida de Emmanuel. E as obras que eu falei para vocês, ó, Roteiro, Vida e Sexo, Religião dos Espíritos, Justiça Divina, são todas baseadas nas obras espíritas, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Céu e no Inferno, que o Emmanuel fez amplia o conhecimento. As obras de Humberto de Campos, tá bom? Bom, aí tem aqui também a da Ivone Pereira, a coleção da Ivone Pereira, que são obras que narram dramas da vida dela, ela que cometeu suicídio em algumas reencarnações, ela narra suas dificuldades. Então são conteúdos que, quando lidos, adquiridos, fica mais fácil depois da gente se posicionar.
As obras de Vitor Hugo, trazidas do Museu da Gama, e hoje quem é psicógrafo, quem psicografa as obras de David Edivaldo Pereira Franco. A de Manuel Fernando de Miranda, na área da obsessão. Todas é preciso a gente conhecer essa obsessão. Do nosso querido Divaldo. E aí eu pergunto, quando alguém fala alguma coisa, você vai mandar ler Violeta na verdade? Não tem nada contra a Violeta na verdade. Mas se você quer que as pessoas se libertem, que é o propósito do Espiritismo é libertar as pessoas da dificuldade, do sofrimento. Não aprisioná-las. Não fazer elas refém de uma orientação, que elas têm que vir toda vez na dependência de alguém para se orientar. Elas têm que ser evangélico. Agora, o atendente deve buscar o quê? Fazer um conhecimento a respeito do Espiritismo segundo. Porque aí ele tem condição de analisar as questões, de falar, se saber se isso está acontecendo, se aquele fato está acontecendo ou não está acontecendo. Ok? Só para fechar aqui. O atendimento fraterno, conquanto seja uma atividade que requer dos atendentes a posse de habilidades interpessoais, na dinâmica da casa espírita assume o caráter eminentemente imperativo, em que atendentes são auxiliados pelos bons espíritos que se vinculam à tarefa. Então, para que eu me qualifique, para que os bons espíritos me auxiliem, eu tenho que estar em condições morais equilibradas, para que eles possam me auxiliar. Quanto à natureza dos problemas enfocados, as sugestões a serem fornecidas para a solução, os segundos recebendo o apoio emocional indispensável, a fim de que tenham confiança para se desvelarem. Então as pessoas recebem essa ajuda. No atendimento fraterno, verifique se os índices abaixo são verdadeiros ou falsos. E aí nós temos vários aqui. Não prometer curas, recusar gratificações e decisões, evitar opiniões pessoais, não interferir em recituário médico. Não, agora você está tomando passo, para de tomar esse remédio de depressão. Não temos que interferir em nada disso. Quem tem que tirar o remédio é o médico, não é a casa espírita. Manter a privacidade de uma vedação absoluta do ambiente onde está sendo feito o atendimento, ainda mais se é homem, se está atendendo moça, se é moça que está atendendo homem. Preferência, procura manter a porta aberta, se caso a porta não tiver maneira fácil de se visualizar, para evitar qualquer constrangimento. Falar com simplicidade, atender o indivíduo de preferência sozinho, nos casos quando há casais, quando há indivíduos que às vezes um começa a bater boca com o outro. É difícil. Então quando começa um querer criticar o outro, fica difícil. Então atende sozinho, que é mais fácil para orientar. O sozinho aqui não quer dizer você sozinho. As casas espíritas que adotam a prática de atendente em dupla, aos dois atendentes. Não fazer revelações que você é médium. Isso é coisa da vida passada. Não dá para pagando. Tem que trabalhar, tem que para rede mediúnica. Não mesmo? Não dizer ao atendido, você está obsidiado. Não. Isso aí são palavras que não tem. Não tutelar espíritos durante o atendimento fraterno. Tá? Não utilizar as informações do atendimento para orientar doutrinadores. Então, às vezes, a gente pode até narrar, olha, os casos que se apresentaram essa semana têm característica de suicídio. Pode ser que os